Olá, estava aqui meditando sobre a vida de Davi e essa palavra, ser chamado segundo o coração de Deus. Olha, ser chamado segundo o coração, quando fala segundo, vem a intenção e o propósito de que, segundo a vontade de Deus, segundo os desígnios de Deus, segundo aquele que conhece todos os corações, que aquele conhece os propósitos, os desígnios, as vontades, a intenção. E a intenção de Davi sempre foi realmente viver uma vida de integridade e verdade diante do Senhor. Assim ele fazia com seu pai. Ali com seu pai ele o tratava com respeito, com zelo, ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele cuidava ali com muito carinho, com muito amor, só se preocupava em fazer aquilo que era da vontade de seu pai. Agradar o seu pai, cuidar das ovelhas, limpá-las, alimentá-las, dar água, ver aquela que estava mais enferma, colocar o remédio, quando vinha o urso e o leão, a protegê-las. Então a intenção do coração de Davi sempre foi fazer o que era correto, aquilo que era vontade, aquilo que era propósito, aquilo que era desígnio, aquilo que agradava o seu pai. O prazer de Davi estava em agradar o seu pai. Aí vamos nos refletir agora em relação a Deus. Deus escolheu a Davi segundo o seu coração, segundo o seu propósito, segundo a vontade dos seus desígnios. A gente for olhar ali em relação a Saul, Saul foi escolhido pelos homens, segundo o coração dos homens, mas Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Ei, eu quero dizer para você, eu e você, nós também fomos chamados segundo o coração de Deus. Mas, Renan, aonde que tem alguma referência que mostra a respeito disso na palavra de Deus? Porque a expressão ser chamado segundo o coração de Deus, que é na realidade segundo a vontade de Deus, segundo os desígnios de Deus, está lá em João capítulo de número 15, Evangelho de João. Jesus vai dizer, não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Olha, lembra que Davi dava frutos para o seu pai? Lembra que Davi dava frutos para Deus quando foi chamado segundo o coração de Deus? E Davi até a sua morte, Davi não ousou em abandonar ao Senhor. No momento em que teve do seu erro, do seu pecado, ele se redimiu e ele disse, não retires de mim o teu espírito. Olha, se no momento de fraqueza Davi, que foi chamado segundo o coração de Deus, e ele teve um desequilíbrio, ele teve um deslize, ele teve um escorregar, e Deus teve misericórdia da vida dele, ele conhecia que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus, sabe, em abundância em perdoar. Como não fará para com você e para comigo? Lembremos, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas permanecem para sempre. Mas nós temos algo ainda maior do que a misericórdia, se chama graça, favor e merecido. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai falar sobre isso, vai falar sobre a fé, que ela não vem pelas obras, mas ela vem na realidade, a graça ela não vem pelas obras, mas ela vem pela vontade de Deus. Não foi porque eu fiz ou porque você fez que nós recebemos a graça, mas foi porque Ele nos alcançou com amor de benignidade, com verdade, com justiça e verdade pelo seu nome. Lembra-se disso, não desista, sabe? Deus tem muito mais para realizar na tua vida, Deus tem muito mais para realizar na minha vida. Os percalços vêm, as dificuldades vêm, as batalhas vêm, as guerras vêm, mas olha, lembra de Davi, que ele venceu todas as batalhas e todas as guerras, porque o Senhor estava com ele. Ele não venceu só o gigante Golias, ele teve gigantes muito maiores na vida dele, de pessoas que estavam próximo dele. O próprio Saul, quando ele estava no palácio, ele tocava ali a sua harpa e os espíritos malignos que atormentavam Saul batiam de retirada, porque não suportavam os louvores que eram entoados ao Senhor.
e a glória do Senhor descia. E ali a Bíblia fala que Saul se aliviava, ficava aliviado. Olha, quando você está perto de uma pessoa atribulada, você está ligado com Deus, essa pessoa sente paz por estar perto de você, porque Deus está na tua vida. E não desista de orar, de lutar, de interceder e de olhar por vidas que precisam também da graça e da misericórdia do Senhor. Graça é um favor imerecido e nós recebemos essa graça do Senhor. Tem muito mais vidas para receber também essa graça do Senhor. Nós não fomos chamados para ficarmos aprisionados, nós fomos chamados para ir avante e abundante e vencermos qualquer batalha. Então lembra, você e eu, nós somos chamados segundo o coração de Deus. Uma palavra tão linda, né? Ser chamado segundo o coração, né? Tem até uma canção, né? Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu e você, nós já somos chamados segundo o coração de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Porque pela graça nós somos salvos, não por mérito das obras, mas por causa do dom de Deus que está em nós. A mesma coisa, Deus se agraciou também de Davi, por mais que ele fazia coisas que agradavam o coração de Deus ali, em relação ao seu pai, mas Deus escolheu porque Deus viu algo lá na frente na vida de Davi, e Deus escolheu a Davi, e Deus escolheu você. Então vamos frutificar, amém? Deus abençoe.